de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um alemão tinha um amigo brasileiro pobre, mas que sempre comia frango. Curioso, o alemão perguntou para ele: Como é que você consegue sempre ter frango no cardápio? Isto é um truque que eu tenho. E se você também quer aprender esse truque, venha à noite que eu te ensino, tá? Chegando à noite, o alemão e o seu amigo brasileiro foram até o galinheiro do vizinho. E o brasileiro começou a pegar os frangos do vizinho. Os frangos então começaram a fazer o maior barulho e o dono do galinheiro saiu armado de espingarda perguntando: Quem está aí? E o brasileiro respondeu: Miau, miau. O dono do galinheiro, vendo que era um gato, reclamou que um dia dava um tiro no gato e entrou para dentro de casa. No galinheiro, o brasileiro perguntou para o alemão: E então, aprendeu como se faz? O alemão respondeu que sim e disse que ia fazer tudo direitinho. Na noite seguinte, o alemão então foi até o galinheiro e começou a pegar os frangos. Quando o dono do galinheiro saiu com a espingarda de novo por causa do barulho, perguntando: Quem está aí? O alemão respondeu: É o gato de novo. Um mexicano entra na cidade montado em seu cavalo. Vai até o bar, desce do cavalo e entra e vai até o atendente. Ele dá um soco no balcão e diz: Bota uma bebida de macho para eu tomar. O atendente, cheio de medo, coloca tequila, uísque, vinho e sacode tudo. O mexicano bebe tudo, sai do bar, monta em seu cavalo e sai da cidade. No outro dia, o mexicano volta na cidade e todo mundo fica com medo. Ele entra na cidade montado em seu cavalo, vai até o bar, desce do cavalo ou amarra e entra no bar. Vai até o atendente e grita: Bota uma bebida para macho que aquela que você me deu ontem estava muito fraca. O atendente, com muito medo, coloca querosene, gasolina, uísque e 2 balas de revólver no drink. Mistura e o mexicano bebe tudo de uma vez e vai embora da cidade montado em seu cavalo. No outro dia, o mexicano entra na cidade andando, sem seu cavalo. Ele então vai até o bar, entra, chega no balcão e diz para o atendente: Faz uma bebida daquela que me serviu ontem que estava muito boa, mas não bota bala de revólver que eu dei um peido e matei meu cavalo. Um homem pegou um avião para Goiás e, quando se sentou, reparou que havia um senhor do seu lado, que lhe disse: O senhor vai para Goiás? Não, eu peguei o avião errado. Ai, ai, ai. Um casal vai almoçar num restaurante e o garçom logo pergunta: É para 2? Não, eu vou comer. E ela vai ficar olhando. Ai. Conta-se que na Idade Média, quando um rei estava partindo para mais uma batalha, confiava a chave do cinto de castidade da rainha a seu mais fiel súdito do castelo. Numa destas batalhas, o rei estava deixando o castelo e o seu fiel súdito saiu gritando: Majestade, majestade, o senhor deixou a chave errada! Um casalzinho estava no gramado de um jardim quando ela vira para ele e diz: Amorzinho, tira os óculos que você está machucando minhas coxas. Ele tira os óculos e ela diz novamente: Amorzinho, coloca os óculos que você está comendo a grama. Um casal foi passar as férias num resort no Nordeste. O marido gostava muito de pescar e a esposa gostava de ler. Um dia, o marido voltou da pescaria mais cedo, pois acordou de madrugada e foi tirar uma soneca. Enquanto ele dormia, a esposa decidiu sair com o barquinho dele.
Ela não conhecia o lago muito bem, então ela remou e não foi muito longe, ancorou o barquinho e começou a ler um livro. Chega então o fiscal de pesca num outro barco, aproxima-se do barco da senhora e logo pergunta: "O que a senhora está fazendo?" "Tô lendo um livro." O fiscal diz que ela estava numa área proibida para a pesca, e ela responde que não estava pescando, e sim lendo um livro. E ele então fala: "Mas a senhora possui todo o equipamento. Eu terei que apreender o barco e multá-la." Brava com a atitude não muito razoável do fiscal, ela diz: "Se o senhor fizer isso, irei processá-lo por tentativa de estupro." Chocado com a afirmação da senhora, ele responde: "Mas eu nem sequer toquei na senhora." "Sim, mas o senhor possui todo o equipamento." Uma mocinha foi se confessar, mas estava com vergonha de contar qual era seu pecado para o padre, que insistiu: "Pode contar, minha filha. Se abrindo comigo, está se abrindo com Deus." Então a mocinha resolveu contar. "Sabe o que é, seu padre? É que eu peguei no bilau do meu namorado." O padre ficou vermelho e responde: "Mas isto é muito grave, minha filha. Para aliviar seu pecado, vai lá no fundo que tem uma água benta numa bacia. Lava sua mão e então estará livre do pecado, tá?" Enquanto a mocinha lavava a mão, chegou outra mocinha e perguntou: "O que se está fazendo aí?" "Eu peguei no bilau do meu namorado e o padre mandou lavar a mão aqui na água benta. Olha, quando você terminar, não joga água fora que eu vou fazer gargarejo, tá?" Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um brasileiro e um argentino estavam caminhando pela praia quando eles acham uma lâmpada mágica. De dentro da lâmpada sai um gênio oferecendo um pedido para cada um. O argentino então pede para que a Argentina seja cercado por uma muralha, como as da China, sabe? O brasileiro, antes de fazer o seu desejo, pergunta para o gênio: "Estes muros são bem altos, certo?" O gênio responde que sim, e nada poderá ultrapassá-los. "São bem resistentes, certo?" O gênio responde que sim, e nada poderá derrubá-los. O brasileiro então diz: "Então encha de água." A padaria aqui da minha rua está fazendo uma promoção que é a seguinte: na compra de qualquer produto, você ganha um ticket e se tiver escrito "Palmeiras tem Mundial", você volta lá e troca por um sonho. O João, que era compadre do Chico, o convidou para pescar e ele aceitou. Para a pesca ficar ainda melhor, o João comprou 2 frangos assados para levar. Chegando lá no rio e passado algumas horas de pesca, o Chico falou: "Ô compadre, vamos comer os frangos?" Só que estava faltando a cachaça. Chico então diz: "Vamos buscar, compadre, e nós deixa esses frangos no buraco daquela árvore ali." Deixaram os frangos no buraco e foram. Mas veio um homem com muita dor de barriga e deu uma bela de uma cagada no buraco da árvore e foi embora. Os dois voltaram e, já meio bêbadas, começaram a beber a cachaça e comer os frangos.
O compadre Chico se vira para o João e pergunta: "Ô compadre, quantos frangos você comprou mesmo?" "Foi 2, compadre, porque parece que eu já comi uns 5 pescoços." Perguntas de um imbecil. Um sujeito estava com vara de pesca na mão, linha na água e sentado em um pier. A pergunta imbecil: você está pescando? Não, estou dando banho nas minhocas. Não, estou caçando. Não vê que estou com uma espingarda. Não, eu amarrei meu relógio na ponta da linha e quero ver se ele aguenta mesmo 100 metros de profundidade. A mesma cena, porém outra pergunta imbecil. Aqui dá peixe? Não, dá tatu, coati, camundongo. Peixe costuma dar lá no mato. Onde você está nunca deu, mas na água tem muitos. Não, não dá. Por isso que é preciso pescar. Um sujeito volta do pier com um balde cheio de peixes. A pergunta imbecil. Você pescou todos estes peixes? Não, estes são peixes suicidas e se atiraram no meu balde. Não, eles se renderam pacificamente. Não, eu cacei. Não está vendo a espingarda? Um sujeito estava fumando um cigarro e um imbecil pergunta: você fuma? Não, eu estou bronzeando os pulmões. Não, é que tem ações da Philip Morris e assim valorizo meus produtos. Não, eu coloco na boca e assopro. Um sujeito esperava o elevador no subsolo de um prédio, no momento em que ele para. A pergunta é imbecil: sobe? Não, esse elevador anda de lado. Não, ele só desce. Para subir é preciso usar a escada. Sim, mas só de meia em meia hora. Você já comprou a sua passagem? Não, vai descer até o inferno. Uma noiva estava entrando na igreja, acompanhada pelas daminhas de honra. O imbecil então pergunta: é um casamento? Não, é a festa junina. Isso é encenação da quadrilha. Não, pela roupa dela você logo vê que é a mamãe de santo. Não, é um desfile de modas. Um sujeito estava no caixa do cinema e o imbecil pergunta: quer uma entrada? Não, quero uma saída. Não, quero só bater um papo com você. Como vai? Tudo bem? Não, é que eu vi essa fila imensa e queria saber onde ia chegar. Um cortejo fúnebre levando um caixão no cemitério. O imbecil pergunta: é enterro? Não, é uma prova da gincana maluca do Faustão. Não, é o campeonato regional de enterradas. Um sujeito pegando o talão de cheques de uma caneta. O imbecil pergunta: vai pagar com cheque? Não, vou pagar com dinheiro, é que eu estou anotando aqui meus gastos. Não, vou pagar com títulos da dívida agrária. Não, vou fazer um poema nesta folhinha. Um casal abraçadinho entrando no barzinho romântico. A pergunta imbecil: mesa para 2? Não, vamos ficar de pé. Não. Para 3, não quero vir conosco? Não, mesa para 4, 2 são para colocar os pés. Um cidadão saindo com 5 pacotes de batata palha de um supermercado. A pergunta é imbecil: você gosta de batata palha? Não, eu odeio, mas gosto de me contrariar. Batata palha? Puxa, e eu achando que fosse mortadela. Não, eu faço isso para dar uma força para o supermercado. Um edifício pegava fogo e os funcionários saíam correndo pela saída de emergência. A pergunta imbecil: é incêndio? Não, é maremoto. Não, é uma pegadinha do malandro. Não, o edifício está sendo levemente flambado, mas com o calor está derretendo. No 5º dia da criação do mundo, Deus tirou o dia para dar nomes aos peixes. Viu o tubarão e disse: você se chamará Tubarão. Olhou para a sardinha e disse: você será a Sardinha. Viu um bagre e falou: você será o Bagre. Ele então vê um outro peixe e diz: você será o Cara.
Deus não encontrava um nome para aquele peixe, até que viu que o peixe estava em cima de um pau, e ele se inspirou e disse: Já sei! Você será o carapau! O carapau fica aliviado e diz: Ufa, já pensou se eu estivesse em cima de um alho?